Salve a todos e que a força da Cabala esteja com todos. Nesse vídeo abordaremos o tema como Jesus de Nazaré falava usando parábolas. E o título seria As Parábolas de Jesus com foco na árvore cabalística. As Parábolas de Jesus com foco na árvore cabalística. As parábolas de Jesus apresentam muitas camadas de interpretação e significado, e uma maneira interessante de relê-las é através da lente da árvore cabalística, um sistema simbólico que representa a jornada espiritual do ser humano. Por exemplo, a parábola do semeador pode ser interpretada através dos 4 níveis da árvore cabalística: o nível material, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. As sementes que caem em diferentes tipos de solo representam as diferentes maneiras pelas quais a sabedoria divina é recebida e integrada em cada nível da existência humana. A parábola do filho pródigo pode ser interpretada como uma jornada através das esferas da árvore cabalística, desde as esferas ou a esfera mais elevada de Keter, o reino divino, até a esfera mais baixa de Malkut, o reino mineral. O filho pródigo representa a alma humana que busca a verdade e a conexão com Deus, enquanto seu retorno à casa do Pai representa a reunificação com o divino. Parábola da ovelha perdida também pode ser lida através da árvore cabalística, representando a busca pela unidade com o divino em cada nível de existência humana. A ovelha perdida representa a alma humana que se afasta do caminho divino, enquanto a busca do pastor representa a busca pela reunificação da alma com o divino em cada nível da existência humana. Estas são apenas algumas das maneiras pelos quais as parábolas de Jesus podem ser relidas através da árvore cabalística, oferecendo uma nova compreensão desta história poderosa e inspiradora. A parábola número 1 não é em ordem, né? A gente não sabe qual é a ordem que foi dada. No processo cabalístico se refere a Keter, que é a parábola do vinho novo em odres novo. A parábola do vinho novo em odres novo é uma história contada por Jesus Cristo, registrada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. A parábola é contada em 3 dos 4 evangelhos: Mateus 9, 16 a 17, Marcos 2, do 21 ao 22 e Lucas 5, do 36 ao 39. A história começa com Jesus sendo questionado por seus seguidores sobre por que ele e os fariseus jejuam enquanto os discípulos de Jesus não jejuam. Em resposta, Jesus conta-lhe uma parábola. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido ou das vestes e fica maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho, porque o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo, assim ambos se conservam. Mateus 9, 16 a 17. A parábola é uma metáfora para a nova mensagem de Jesus que estava pregando
em uma comparação com a velha tradição religiosa que os fariseus e outros líderes religiosos seguiam. Jesus estava dizendo que a sua mensagem não pode ser misturada com as velhas tradições, porque as tradições antigas são rígidas e não pode se adaptar à sua mensagem inovadora e transformadora. Assim como o vinho novo é colocado em odres novo para que ambos possam ser preservados, a mensagem de Jesus precisa ser colocada em novas formas e contexto para que possa ser melhor entendida e praticada. A parábola sugere que a transformação deve ser total e não apenas uma adição de ideias novas às velhas tradições. A segunda parábola é a parábola do cego que guia outro cego. Essa parábola está inserida na Sefira Hokmah, ou Shokmah, para quem preferir. Essa é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 40. A história começa com Jesus ensinando a uma multidão sobre a importância de não julgar os outros e ser misericordioso. Em seguida, Jesus conta a parábola. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas tudo que for perfeito será como seu mestre. Lucas capítulo 6, 39 e 40. A parábola é uma metáfora para a importância de ter um guia espiritual competente e experiente, que possa ajudar os outros a caminhar na jornada da vida espiritual. O cego simboliza aqueles que não têm visão espiritual, que são ignorantes e cegos em relação à verdade espiritual. Jesus está dizendo que, assim como um cego não pode guiar outro cego, um indivíduo sem conhecimento espiritual não pode guiar outro no caminho da verdade espiritual. Ambos acabarão caindo na cova, ou seja, ficarão presos na ignorância e no sofrimento espiritual. Jesus também enfatiza que o discípulo não é superior ao seu mestre. Isto significa que uma pessoa que está aprendendo com um guia espiritual competente e experiente não pode se tornar melhor do que seu mestre em conhecimento ou sabedoria espiritual. No entanto, Jesus ensina que todo aquele que busca a perfeição espiritual se tornará como o seu mestre. Em resumo, a parábola do cego que guia outro cego enfatiza a ignorância de ter um guia espiritual competente e experiente para ajudar a caminhar no caminho da verdade espiritual. A parábola também ensina que aqueles que buscam a perfeição espiritual se tornará como seu mestre, alcançando a sabedoria e o conhecimento espiritual que eles têm a oferecer. A terceira parábola é a parábola do semeador. Ela está inserida na Sefira Binah. A parábola do semeador é uma história contada por Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9, em Marcos, capítulo 4, de 3 a 9, e Lucas, capítulo 8, de 4 a 8. A parábola conta a história de um semeador que saiu para semear sua semente em diversos tipos de solo. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram pisadas pelos homens ou comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram em solo rochoso e não tiveram raiz suficiente para resistir ao sol escaldante, murchando rapidamente. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram-se as plantas. Finalmente, outras sementes caíram no solo fértil, cresceram e produziram frutos abundantes.
A parábola ensina que a semente representa a palavra de Deus e que os diversos tipos de solo representam as diferentes condições dos corações humanos. Algumas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus e são facilmente desencorajadas, enquanto outras são tão distraídas pelas coisas do mundo que não conseguem se concentrar em Deus. Porém, aqueles que ouvem a palavra de Deus com o coração aberto e receptivo produzem frutos abundantes em suas vidas. A parábola do semeador nos ensina a importância de sermos receptivos à palavra de Deus e de cultivar um coração fértil para a palavra de Deus que possa crescer e produzir frutos em nossas vidas. Também nos ensina que devemos ter cuidado para não permitir que as preocupações e distrações do mundo afetem nosso relacionamento com Deus. Além disso, a parábola também nos alerta sobre a responsabilidade dos pregadores e ensinadores da palavra de Deus, assim como o semeador que semeou suas sementes em diferentes tipos de solo. É responsabilidade dos pregadores e ensinadores apresentar a palavra de Deus a todas as pessoas, independente de suas condições e receptividade. Cabe a cada um indivíduo decidir se irá ou não escolher a palavra em seu coração. Por fim, a parábola do semeador nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre como estamos acolhendo a palavra de Deus em nossos corações. Devemos estar atentos aos diferentes tipos de solo que podem existir em nossos corações e trabalhar para cultivar um solo fértil, para que a palavra possa produzir frutos em nossa vida e em nosso relacionamento com Deus. A quarta parábola é a parábola do amigo importuno. Ela está inserida na Sefira Gesed, a quarta Sefira. A parábola do amigo importuno, a parábola do amigo importuno, é uma história contada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 5 a 13. A parábola começa com Jesus contando a história de um homem que vai à casa do seu amigo à meia-noite pedindo 3 pães emprestados, pois um visitante havia chegado e ele não tinha nada para oferecer. O amigo, que já havia ido dormir, respondeu que não podia atender o pedido, pois ele e sua família já haviam se deitado e a porta estava trancada. No entanto, o homem persistiu em pedir e finalmente o amigo cedeu-lhe e lhe deu os pães emprestados. Em seguida, Jesus explica o significado da parábola, dizendo: por isso vos digo, pedi e dai-vos, buscai e encontrais, bateis e abri-se-eis, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se. A parábola do amigo importuno ensina sobre a importância da perseverança na oração e na busca por Deus. Assim como um homem que pediu os pães emprestados, devemos ser persistentes em nossas orações e em nossa busca por Deus, mesmo que pareça que nossos pedidos não estão sendo atendidos imediatamente. Jesus nos ensina que se buscarmos, pedimos com fé e persistência, seremos atendidos, pois Deus é um Pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. A parábola também nos lembra que devemos sempre estar pronto para ajudar os outros em suas necessidades, assim como um amigo que finalmente cedeu e deu os pães emprestados. A quinta parábola, que é a parábola da candeia, ela se relaciona com Geburá, que é a quinta sefira da árvore seferótica. A parábola da candeia é uma história contada por Jesus Cristo, registrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 15, de 14 a 16, Marcos,
capítulo 4, 21 a 25 e Lucas, capítulo 8, 16 a 18. A parábola começa com Jesus dizendo: ninguém acende uma candeia e ele coloca debaixo de um recipiente ou embaixo de uma cama. Repetindo, ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de um recipiente ou embaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o num suporte para que os que entram possam ver a luz. Isso está em Lucas 8:16. A parábola da candeia ensina sobre a importância da luz e do testemunho cristão no mundo. Assim como uma candeia deve ser colocada em um suporte para que a sua luz possa brilhar e iluminar o ambiente, os cristãos devem deixar sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus nos exorta a sermos o sal e a luz do mundo, influenciando positivamente aqueles que nos rodeiam. Devemos ser um exemplo de amor, bondade, justiça e verdade, mostrando o caráter de Deus em nossa vida. A parábola da candeia nos lembra que nossa luz não deve ser escondida ou guardada apenas para nós mesmos, mas deve ser compartilhada com os outros para que eles também possam conhecer a verdade e a vida em Cristo. Repetindo, para que eles também possam conhecer a verdade e a vida em Cristo. Por fim, Jesus adverte que devemos ter cuidado para não perder a nossa luz, pois a escuridão pode nos dominar e nos afastar de Deus. Devemos sempre buscar alimentar e fortalecer a nossa luz por meio da oração, da leitura bíblica e da comunhão com outros cristãos da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, a fim de que ele continue brilhando em meio às trevas do mundo, ok? Então essa aqui é as primeiras 5 parábolas, ok?